Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. 10 em ponto. Edição das 10 da noite com a jornalista Laura Figueiredo. E Laura, uma criança de 1 ano, morreu em Almada depois de ter ficado esquecida durante várias horas dentro de uma carrinha de uma creche. O alerta foi dado perto das 4 da tarde, quando a criança estava já há várias horas na carrinha, num dia de bastante calor. A carrinha em causa serve para fazer o transporte para a creche que esta criança frequentava na Avenida Cristo Rei, em Almada. O comandante do Comando Subregional de Setúbal, Miguel Silva, explicou ao Observador que quando chegou ao local já lá estava a PSP e a criança estava a ser submetida a manobras de reanimação. 1 hora depois, às 5 da tarde, foi declarado o óbito. Em Almada tem estado nas últimas horas o jornalista do Observador, Pedro Rainho. Pedro, boa noite. O que é que já conseguiste apurar sobre este caso? Boa noite, Laura. Deixa-me começar com um apontamento de reportagem. Nós estamos precisamente, como tu dizias, na Avenida Cristo Rei, frente ao número 56, que é precisamente onde funciona uma das instalações do Colégio Mestre Cucu. Eu digo uma das instalações porquê? Porque este colégio, esta instituição, tem outras instalações a cerca de 1,5 km de distância deste local, e era para aí que esta manhã a criança que acabou por ser encontrada já inanimada dentro de um carro devia ter sido levada. As autoridades estão a referir-se a este caso, a esta morte desta menina de 1 ano e meio, como um caso de esquecimento. O que aconteceu foi, e segundo aquilo que conseguimos apurar ao longo das últimas horas, como era habitual todas as manhãs, os pais prepararam a criança para ir para a escola, entregaram-na à porta do prédio a uma funcionária do colégio. Isso era absolutamente habitual, acontecia várias vezes por semana, segundo nos relataram alguns dos vizinhos desta família. O problema foi quando a funcionária, em vez de dirigir para a creche, para o tal edifício que fica a 1,5 km de distância de onde nos encontramos, veio para aqui, para o número 56 da Avenida Cristo Rei. E depois, enfim, o dia decorreu e só a meio da tarde, cerca das 16 horas, quando a mãe, ao que foi possível perceber, quando a mãe ia recolher a criança depois do dia de trabalho, houve um período de desorientação. Nenhum dos funcionários da creche sabia onde estava a criança, e foi nesse momento que uma funcionária, já neste edifício, acorreu à tal carrinha, um SUV, e se apercebeu de que a criança estava inanimada na cadeirinha onde tinha sido transportada ao início da manhã. Enfim, ainda houve manobras de reanimação, já não foi possível reverter o estado em que a menina se encontrava e o óbito foi declarado neste mesmo local. Deixa-me só dar-te um apontamento de reportagem. Como eu dizia, nós estamos em frente ao edifício do colégio. Neste momento os portões estão fechados, as portadas amarelas das janelas também estão fechadas, as luzes todas apagadas. Há cerca de 1 hora, não era ainda assim. Havia funcionários que entravam e saíam das instalações. Nós tentámos abordar alguns desses funcionários. Acreditamos que a própria diretora também ainda estava nas instalações, mas ninguém quis prestar declarações. Enfim, neste momento a PJ já assumiu a investigação, não há detenções feitas neste caso, e como eu dizia, tudo aponta para uma situação resultante de um esquecimento. Obrigada, Pedro, jornalista do Observador. Pedro Rainho, que tem estado nas últimas horas em Almada a acompanhar os desenvolvimentos do caso. Entretanto, a Polícia Judiciária está já a investigar a morte da menina de 1 ano e meio que terá ficado esquecida no interior de uma viatura em Almada. E seguimos nesta edição das 10, Laura, com as declarações do Primeiro-Ministro, que recusa falar sobre o caso que envolve o Ministro da Administração Interna e pede que se aguarde pelo inquérito.
Em declarações aos jornalistas na Figueira da Foz, Luís Montenegro afirma que é necessário esperar pela conclusão desse inquérito aberto pelo Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República anunciou a abertura de um inquérito relativamente ao caso do outro lado com produtos químicos encontrado na Constru Barcelos, empresa do amigo de Luís Neves. Ora, Luís Montenegro recusa comentar o tema. Já questionado sobre a coordenação do Executivo, o Primeiro-Ministro responde que o Governo está em grande forma e a trabalhar todos os dias. São declarações de Luís Montenegro na Figueira da Foz. E seguimos com o Ministro da Administração Interna. Sente-se legitimado, Laura, para continuar no desempenho das funções? Luís Neves está sob pressão devido ao caso da movimentação de um outro lado de droga apreendido pela PJ para a empresa do empreiteiro e amigo que está a fazer obras em casa do Ministro. Luís Neves esteve esta tarde na sede da Liga Portuguesa dos Bombeiros e, confrontado com as polémicas recentes, diz que se não se sentisse legitimado, não continuaria a desempenhar o cargo de Ministro da Administração Interna. Já anteontem fiz uma declaração que responderei na altura própria, ponto por ponto, e quero dizer que o senhor é que fez essa questão, que me sinto totalmente legitimado para continuar a fazer o meu trabalho. Eu hoje estive aqui na qualidade de Ministro da Administração Interna. Se sentisse o contrário, não estaria aqui. Portanto, Sr. Ministro, quando é que para ir à Comissão Permanente da Assembleia competente agora só vou dizer assim, estou disponível para tudo. Muito obrigado. E continuará sempre em funções? Claro que sim. Ministro da Administração Interna, Luís Neves, em declarações aos jornalistas no final da visita à sede da Liga Portuguesa de Bombeiros. E voltamos a falar do Primeiro-Ministro. Laura, Luís Montenegro diz que Portugal é hoje um país mais amigo do investimento. Num discurso na Figueira da Foz, o Primeiro-Ministro destacou as parcerias que considera de topo com os Estados Unidos e com a Alemanha e afirmou que o combate à pobreza se faz com a criação de riqueza. Portugal é um país com estabilidade política, Portugal é um país com estabilidade económica, com estabilidade financeira. É um país que hoje é mais amigo do investimento do que era ontem. É um país que quer cobrar menos impostos sobre quem trabalha e é um país que também quer premiar o resultado das empresas. Um país que sabe que para combater a pobreza, para combater a dificuldade, tem que criar riqueza. O Primeiro-Ministro diz ainda que a única forma de aumentar os salários é ter empresas mais lucrativas. Declarações de Luís Montenegro na Figueira da Foz durante a cerimónia que marcou o início da obra de construção de uma fábrica de componentes para centros de dados. E Laura, o Governo aprovou uma proposta para que as ações interpostas contra a AIMA deixem de estar concentradas em Lisboa. O Conselho de Ministros quer descentralizar os pedidos que recaem sempre sobre a capital do país e criar uma melhor distribuição dos processos. A Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, explica que, com a aprovação desta medida, os cidadãos passam a poder interpor ações na área em que residem e não apenas em Lisboa. Vamos atribuir uma competência territorial para estas intimações, de acordo com a sede ou com a residência do requerente. Vamos criar formulários específicos para cada tipo de ação, porque sabemos que estas ações são ações massificadas, muito repetitivas e, portanto, vamos criar formulários que passam a ser obrigatórios para facilitar a análise e a própria decisão dos tribunais. Além destes tribunais, vão ainda ser criados novos juízos especializados em imigração, asilo e proteção internacional. O projeto de lei de governo, que se insere numa reforma alargada da Justiça Administrativa e Fiscal, terá ainda de ser aprovada pela Assembleia da República. E na Basílica da Estrela, em Lisboa, uma quinta-feira marcada pelo velório de Luís Represas. Ao longo da tarde, várias figuras da sociedade portuguesa estiveram na Basílica da Estrela para se despedirem do músico que morreu ontem aos 69 anos. Foi o caso de Sérgio Godinho. A Rádio Observador quis destacar o impacto do Trovante na cultura portuguesa. Fala também no legado musical que Luís Represas deixa. O Trovante apareceu com uma fulgurância muito grande quando começou e depois cresceu e teve um percurso que foi importantíssimo na música portuguesa. Eu estou feliz por eles terem, no fim de contas, continuado, embora muito intermitentemente, e é evidente que é uma grande mágoa o Luís ter sido embora, mas a música do Luís e do Trovante continua.
No velório esteve também durante a tarde José Jorge Letria, presidente da Sociedade Portuguesa de Autores. Recorda um momento que viveu com um amigo durante o ano passado, quando o convidou para cantar na Assembleia da República. Diz José Jorge Letria que, mesmo durante estes últimos tempos, nunca percebeu que Luís Represas estava debilitado fisicamente. Ele, com uma voz pujante e com aquela presença forte fisicamente que ele tinha quando cantava, e não imaginávamos que ele estava doente ou que iria estar mais doente. Ele não falava dos achaques físicos que tinha e da vulnerabilidade física que tinha. Eu posso dizer-vos, como amigo dele e admirador dele, que perdemos um dos melhores de nós todos, como cantor, como compositor e como pessoa que não se cansava de procurar novos caminhos, novas vias e novos percursos. Também António Costa, presidente do Conselho Europeu e ex-primeiro-ministro, esteve no velório, não tendo prestado declarações. O velório decorre até às 10h30 da noite. Amanhã realiza-se o funeral reservado à família. Noite também marcada pelo futebol. O Benfica arrancou hoje oficialmente a época 2026-2027 e com uma derrota frente aos suíços do St. Gallen. Um jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de Futebol. Os encarnados foram derrotados por 2-1 em casa dos suíços. A formação helvética adiantou-se no marcador aos 37 minutos por Alio Baldé. O Benfica empatou 7 minutos depois através de Rafa, mas o St. Gallen sentenciou o encontro aos 80 minutos com um golo de Tom Gall. O encontro da segunda mão está agendado para dentro de uma semana, dia 30 de julho, no Estádio da Luz. 10 minutos para lá das 10, tempo ainda nesta edição de atualizar a informação de âmbito local, Laura, que está a marcar esta noite de quinta-feira. Em Sintra vai haver uma interrupção do abastecimento de água na freguesia de Mãe Martins no dia 28 deste mês. A autarquia informa que o corte se deve a uma intervenção dos serviços municipalizados de água e saneamento do concelho e que vai afetar algumas ruas da freguesia. A interrupção está prevista entre as 9 da manhã e a 1 da tarde. A Câmara Municipal de Sesimbra informa que vai haver cortes e condicionamentos de trânsito nos próximos dias devido à realização do Festival Mega Samba. O festival começou hoje, decorre até domingo. Segundo a autarquia, os cortes vão afetar o trânsito, sobretudo no Largo da Marinha e também no troço nascente da Avenida dos Náufragos. Em Santarém foram aprovadas novas regras para a habitação municipal. De acordo com o Regulamento da Habitação Pública do município, a Câmara estabelece que a atribuição de casas vai privilegiar famílias em situação mais vulnerável. Diz também que em casos de emergência pode proceder-se a uma entrega de casa direta. Os bombeiros voluntários de Pombal assinaram um protocolo com 4 empresas do concelho, protocolo que pretende criar uma rede de empresas parceiras comprometidas com a segurança e o bem-estar da comunidade. O projeto tem o nome de Sócio-Empresa, quer aproximar o tecido empresarial da missão humanitária dos bombeiros voluntários de Pombal. A empresa Ria Viva prepara-se para requalificar as margens do Rio Caster, no município de Ovar. A requalificação ambiental pretende tornar o curso de água mais resiliente e também diminuir o impacto das cheias no concelho. O projeto já se encontra em fase de execução, envolve a recuperação das áreas degradadas e também a remoção de espécies invasoras. Em Vila de Conde, o mercado municipal vai receber amanhã a exposição Olhares dos Mercados, Identidade, Frescura e Diversidade. A exposição dá destaque ao mercado municipal como um ponto central da vida em Vila de Conde. A inauguração está marcada para as 10 da manhã, a entrada é livre, a exposição dura até ao final do mês. E as notícias estão de regresso à antena da Rádio Observador às 10h30, também com a Laura Figueiredo, que já a seguir nos traz a Guerra Traduzida. Contamos contigo, Laura, um abraço e até já. Até já.